livro, ou melhor, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 4, versos 1 e 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Estamos hoje aqui com a presença de um dos nossos 4 filhos, nossos 4 filhos, Saulo, de João Pessoa, está aqui com a gente hoje. Bora lá, ele, Dani, minha nora, estão aqui também. Família mais feliz, mais alegre hoje. 1 Coríntios 4, 1 a 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. A outra versão, a tradução diz, no lugar de despenseiros, coloca encarregados, ou seja, que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos encarregados que cada um se ache fiel. Quero falar um pouco sobre mordomia. E quando a gente, na igreja, diz, vamos falar sobre mordomia, a pessoa então chega aí e diz assim, dá licença, vou embora, e vai falar sobre dízimo. Aliás, eu nunca preguei sobre dízimo aqui, mas esse ano ainda vou pregar sobre dízimo, então só não vou dizer quando vai ser. Mas mordomia não quer dizer necessariamente dízimo. Vamos pensar um pouco sobre essa teologia que tem sido pouco falada nos púlpitos, né, que é a ideia do cristão como um administrador, como um despenseiro. Despenseiro lembra despensa. Despensa é antigamente aquela parte na casa onde ficavam guardados os alimentos, o material de limpeza, coisas desse tipo. Ainda existe despensa hoje, mas dão outro nome, né? Tem gente que diz que é cafua, né? Tem gente que é depósito, né? Cada um dá armário, cada um dá um nome, mas é a despensa, daí a ideia de despenseiros. Deus quer despenseiros, pessoas que cuidem da despensa. E esse termo aqui, eu fui olhar lá no grego. Eu gosto de olhar os termos na língua original, afinal de contas, a Bíblia não foi escrita em português, ela foi traduzida para o português. E muitas vezes, quando você traduz uma palavra de uma língua, como é o grego e o hebraico, e traz para o português, dependendo da tradução, você pode perder aspectos do sentido antigo. Então, por isso que a Bíblia, a cada 10 anos aqui no Brasil, ela é revisada. As traduções são revisadas pela Sociedade Bíblica do Brasil, que tem feito um trabalho incrível, que é sempre de atualizar, né, o sentido das palavras para os novos tempos. E eu fui dar uma olhada lá, e a palavra lá é oikonomos. Oikonomos. Bem, o que significa isso? Despenseiros e oikonomos. Oikos quer dizer casa, nomos de lei, daí o nome economia. Oikonomos. É isso, a palavra economia está aqui. Deus quer economos, pessoas não que estudem economia, mas pessoas que pratiquem a economia, ou seja, que haja uma lei, nomos, dentro da casa, oikos, uma lei que possa reger, um governo que possa reger a forma de governar a casa. Então nós não podemos ter uma casa onde nós moramos, onde não haja uma lei, que não é só a lei de disciplinar os filhos, mas uma lei de cuidar das coisas da casa. Não é assim, as pessoas saem por aí gastando sem olhar o que é que tem na conta, ou não tem um projeto dentro de seu orçamento, não é? Uma organização que possa dar conta das suas despesas sem que você tenha que ultrapassar os limites que você tem no seu planejamento pessoal. E isso existe também para a casa de Deus. O oikonomos, ou seja,
essa economia, foi traduzido para a língua portuguesa como despenseiro. Mas o que seria isso, senão a mordomia? Agora a gente vai para o latim, né? Mordomos, né? Mordomus. Mor é o maior, o major, né? E domos quer dizer casa em latim. Então você tem aí o maior da casa, ou seja, aquele principal, aquela pessoa que cuida da casa. Antigamente, o funcionário da casa, principalmente nas chamadas mansões, né? Nas casas de pessoas ricas, que administrava a casa para o patrão, era chamado de mordomo, não é assim? Lembra? Hoje a gente não fala mais isso. E ele dava ordem, né, às funcionárias, a todos, o pessoal de cozinha, de limpeza. E depois o termo foi passado para a política, de uma forma realmente crítica. Ou seja, nos anos 70, mordomo era aquele político que vivia esbanjando, recebendo muito, né? Não era só o salário, ainda é assim. Não era só o salário, mas também os penduricários, né? Auxílio isso, auxílio aquilo, né? O cara tem não sei quantos R$1.000 por mês para botar combustível, você direito a quantas passagens, auxílio paletó, né? Plano de saúde top para ele, para a família, tem tudo que você pode imaginar, além do salário que ele recebe. Então por isso se falava do mordomo, né? Que não tem nada a ver com a essência da palavra. O mordomo, ele serve, ele administra bem os recursos, e assim nós somos chamados na palavra de Deus para viver com cuidado com as coisas da casa. O mordomo, ele não cuida, aqui nesse caso bíblico, no caso da Bíblia, não é aquele que cuida agora da sua casa, mas da casa de um outro. Então nós temos que ter essa acepção, ou seja, nós precisamos cuidar da nossa casa terrena, mas também existe a acepção bíblica, que é você cuidar da casa de um outro. O mordomo só pode ser se ele cuidar da casa do outro. E a casa aqui, sem dúvida, é a obra de Deus, ou a casa de Deus. Veja no dicionário Howes, o conceito de mordomo é o de um indivíduo encarregado de administrar em residência alheia as tarefas domésticas cotidianas. E assim é que nós temos o sentido do texto bíblico. Qual é o pilar da mordomia, né, cristã? O pilar da mordomia cristã, ele está baseado em 3 premissas muito importantes. A primeira delas é que existe um dono da casa. Não é nossa casa, mas existe um dono da casa. E é Deus. E Deus é dono de tudo. Deus é dono de toda a natureza, porque Ele a criou. O Salmo 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos aqueles que nela habitam. Nesse sentido, portanto, Deus criou todas as coisas e nos colocou ali, não só para termos o privilégio de gozarmos das bênçãos de Deus através da criação, mas também colocou o homem na terra para cuidar da criação, para administrar a criação. Veja que lá em Gênesis capítulo 1, 28, Deus deu ao homem domínio sobre todos os animais. Sobre todos os animais. E lá em Gênesis 2, a Bíblia diz que Deus colocou o Adão, o homem, na terra para lavrar a terra e para guardar a terra. Então, ao homem, ao ser humano, é dada uma tarefa que não é só para o proveito dele, mas também para o cuidado com a criação. Ele se beneficia da criação, ao mesmo tempo que cuida e guarda a criação de Deus. No texto existe um aspecto que nós não podemos fugir, certo? Nós estamos falando muito desse contexto do cuidado que nós temos que ter com as coisas de Deus,
que esses despenseiros são encarregados de ministrar os mistérios de Deus. Ora, mistério é aquilo que está em oculto, mas que pode ser revelado. Nós sabemos, portanto, que os mistérios de Deus têm a ver com as profundezas da vontade de Deus, as profundezas dos ensinamentos de Deus, da palavra de Deus, que só podem ser conhecidos se forem revelados. E é justamente nesse campo da revelação, das coisas que são conhecidas apenas pela revelação, que nós também somos encarregados de ministrar. Aqui talvez Paulo esteja falando especificamente para a sua própria função como apóstolo e também a função dos líderes, daqueles que trazem a palavra de Deus à igreja. Ou seja, o pastor também é, em última análise, um despenseiro dos mistérios de Deus, da palavra de Deus sobre as pessoas. Portanto, partimos do ponto de vista que, se fazemos isso, nós não estamos fazendo nada porque, vamos dizer assim, que seja somente um voluntariado, mas que nós estamos prestando serviço àquele que é dono de todas as coisas. Nós estamos devolvendo isso, nós estamos nos referindo ao Senhor, porque tudo pertence a Ele. E aqui nós temos uma coisa muito interessante, que, vamos dizer assim, que passa muitas vezes batido, na nossa compreensão, quando Paulo diz lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Então essa expressão aqui, ela fala aos nossos corações no sentido de que nada do que temos é de fato realmente nosso. Nada do que temos é realmente nosso. A igreja primitiva compreendia perfeitamente que Deus era o dono de todas as coisas. Lá em Atos capítulo 4, verso 2, diz que ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas eram comuns aos outros na igreja. Um dia desse eu ouvi alguém dizer que isso era um modelo comunista. Não tem nada a ver com política, com ideologia isso aqui. No comunismo, o Estado é quem dita, há um Estado que dita o que é que deve ser seu e o que não é. Ou seja, isso é seu, mas agora, por obrigação, por força, por imposição, você vai ter que dividir com os outros. Na igreja primitiva não existia essa imposição. O Espírito Santo da vida das pessoas fazia com que elas, voluntariamente, abrissem espaço para compartilhar as coisas. É o que nós falamos hoje, que muitas vezes nós possuímos, mas não temos, e nós podemos ter sim possuir. E aqui você vê a bênção daquele modo de vida. O pastor Rinaldo de Matos, um antigo missionário, que foi trabalhar entre os xerentes, se ele está vivo, ele deve ter uns 85 anos. Até o ano passado ele estava vivo, não sei esse ano, mas li alguma coisa no ano passado sobre ele. E ele trabalhou, dedicou mais de 50 anos da sua vida para missões. E trabalhou entre os xerentes por mais de 20 anos, os 20 xerentes. E certa vez ele comprou um rádio e levou lá para a aldeia. E não demorou muito não, entrou um índio lá na casa dele e pegou o rádio e levou para a oca, lá na Taba, para compartilhar com os outros. Bom, depois podia um outro índio pegar e levar para a sua própria casinha, depois um outro vinha, depois o próprio pastor Rinaldo de Matos vinha e pegava, porque a compreensão daquela tribo é que tudo era de todos. Evidentemente que a nossa compreensão aqui tem dificuldades de lidar com isso.
o apego aos bens materiais é muito forte, não é? Na nossa cultura, na nossa sociedade. Mas nós poderíamos entender que poderíamos viver isso de uma outra forma, não é verdade? Quanto mais nos desapegamos dos bens, mais poderemos também ajudar e beneficiar outras pessoas, sem necessariamente você ter que chegar ali, vender o seu apartamento e ter que dividir com todo mundo da igreja. Nós sabemos que Jesus disse: se alguém deixar pai, mãe, propriedades, terrenos, bens, por amor a Ele, receberá já no presente século 100 vezes mais o número de pais, de mães, de irmãos, de bens, propriedades, e no futuro convir, desculpe a redundância, a vida eterna. Ora, Jesus estava falando da família espiritual. Veja, um tem um carro, o outro não tem, mas esse carro que um tem vai servir ao outro. Ele não vai voltar na chuva para casa porque tem alguém para dar uma carona a ele, para estar ministrando a vida dele, entendeu? A igreja é essa comunidade dos comuns, não é? A igreja, portanto, tem a oportunidade de vivenciar essa bênção no presente século. Meus queridos, portanto, nós temos esse princípio de que Deus é o dono de todas as coisas. O segundo princípio que nós temos aqui é que, se Deus é o dono de todas as coisas, Ele requer administradores para as coisas que são suas. Na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, você deve conhecer bem essa parábola, nós temos a ideia de um homem que resolveu sair do país e deixou ali, vamos dizer assim, os seus bens, os seus investimentos na bolsa de valores, todas as coisas que ele estava investindo na mão de seus funcionários. A um ele deu 5 talentos, a outro deu 3, a outro deu 1, ou seja, de acordo com as suas possibilidades. Ele viu a capacidade de cada um gerir e administrar aquilo. E nós sabemos o que aconteceu. Os primeiros conseguiram render, fazer bem nas seus investimentos, mas teve um que ficou com medo da reação do mercado, como é que ia ser, não vou ver, estou preocupado, e foi lá o que? Ele escondeu o talento debaixo da terra, escondeu, enterrou. Ele, portanto, sequer foi capaz de administrar bem o talento que o seu Senhor tinha lhe dado, por medo da conjuntura. E, portanto, esse princípio de que Deus é o dono de todas as coisas, mas requer que o ser humano participe dessa administração, está aqui no texto também de 1 Coríntios 4 que nós lemos. Ele é muito importante para nós hoje. Nós, portanto, temos uma responsabilidade, porque Deus sabe a nossa capacidade, Deus sabe qual é a nossa medida, e Ele não vai dar a nós um peso que nós não venhamos a suportar, quando o assunto também é servir ao Senhor. O que Ele quer é que nós o sirvamos com todo o nosso coração, ou seja, sua inteligência e vontade, com toda a nossa alma, toda a sua aspiração, esse desejo que vem, que brota lá de dentro, que você puxa, e se coloca e se joga para a tarefa, mas também de todas as nossas forças. E a palavra lá no hebraico é meod, ou seja, é o teu bastante, é aquilo que é o teu recurso, seja ele financeiro, seja ele capital humano, seja inteligência, ou seja, você vai servir ao Senhor com as suas capacidades, as capacidades que você tem, porque Deus assim lhe deu. Veja, nada é nosso, tudo é dele, e volta para ele, sai dele e volta para ele, e nós devolvemos ao Senhor. E esse é um dos grandes entraves hoje, o humanismo. O humanismo diz que a sociedade está caminhando para, o homem, toda a sua potencialidade, vai resolver todos os problemas da sociedade.
E isso já vinha rolando já uns 4 séculos para cá. E o que foi que nós vimos no início do século passado? 2 grandes guerras. Esse é o ser humano que ia trazer um mundo melhor. O que foi que nós vimos? Doenças, pestes, que não surgiram ao acaso, mas provocadas pelo próprio ser humano, construídas pelo próprio ser humano, e mais recentemente, provavelmente também, erros de laboratório, intencional, seja lá o que for. Estamos com esse ser humano tão capaz, não? Mas que não volta à adoração àquele que o criou. Por fim, o terceiro e fundamental princípio tem a ver com o fato de que Deus pede contas aos administradores, assim como aquele Senhor pediu aos seus encarregados de produzir os seus talentos, de fazer os seus investimentos crescerem. O verso 2 do texto que nós lemos diz: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Não bastasse o texto de Romanos 14:12, que diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, cada um dará conta de si mesmo a Deus, cada um também deverá dar conta a Deus daquilo que Deus lhe deu, daquilo que Deus colocou na sua vida, para administrar, para fazer, para ser. Ora, nós não temos problemas nenhum se o nosso patrão do trabalho pede contas. Nós sabemos que isso faz parte da tarefa. Ele dá uma tarefa, ele vai pedir contas a você. Mas quando parece que o assunto é com Deus, a gente nós também servir a Cristo assim, dessa forma não é legal, parece que é imposição. Não, meus queridos, isso é alegria. A alegria de servir ao Senhor. Não, irmãos, não é nada pesado. É simplesmente dizer: eu te agradeço, Senhor, que tu me criaste. Tudo vem de ti e volta para ti. Tudo é teu. Tudo é do Pai. Canta, não é assim a música? Tudo é do Pai. Isso é alegria, é prazer, é satisfação. É diferente. Ali você entrega a tarefa, porque você sabe que no final do mês você precisa receber o seu salário. Aqui não. É adoração. É serviço. Tudo é do Pai. Concluímos, irmãos, reforçando de que tudo é do Pai mesmo. Nós não podemos, nem poderemos levar nada que seja material dessa vida, nada, absolutamente nada. Não foi assim na parábola que Jesus contou, quando ele disse, aquele homem acumulador, louco, essa noite te pedirão a tua alma, você que está juntando em celeiros, para quem você vai, para onde você vai levar isso, e para quem será? Louco. Tudo é dele, e nós temos que viver a vida assim, nessa leveza, despenseiros da graça de Deus. A isenção da reverência a Deus tem levado os povos nas diversas eras da história humana a viver irresponsavelmente, com um comportamento imoral e sem ética, quando o assunto é como viver a vida sem Deus. A prática, irmãos, desses princípios da administração da vida do cristão no reino de Deus resgata o sentido da nossa própria vida e restitui não é só o nosso equilíbrio material, as nossas finanças, as contas de casa também, mas restitui inclusive a nossa saúde emocional e espiritual. Termino recitando esse texto lindo de Romanos, capítulo 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para sempre. Amém. Pra eu não
Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Guardada no teu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes do sangue lavei, nas tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Teus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e
talento sou pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua ordem me completa, até que o